escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós. A vida eterna já nos deu, a alegria e paz começam aqui. Pra si o povo escolheu, vamos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo o seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustentar, o poder da sua mão nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na ressurreição, unidos somos no Senhor. Vamos lá? E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, seu amor.
coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Olá, irmãos, um bom domingo. Mais uma vez estamos juntos para estudar a Bíblia na nossa escola dominical virtual. Estamos aí caminhando pelo Evangelho de João já há vários meses, né? Alguns meses já nesse contexto da pandemia, em que a gente não pode ter a escola dominical presencial, mas nós seguimos estudando a palavra de Deus através desses vídeos e orando para que Deus abençoe a sua vida, a sua família, para que a igreja seja edificada pelo estudo desse Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 de João, novamente. Vamos continuar o capítulo 12, a partir do versículo 12. Antes de ler esse texto, vou fazer uma oração, faça comigo. Depois a gente abre a Bíblia e lê os versículos para a nossa reflexão de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma vez que o Senhor nos dá essa oportunidade, Pai, de abrirmos a Tua Palavra, mesmo numa situação tão difícil, à distância. Para muitos isso tem sido uma dificuldade, tem sido um sofrimento, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor nos dá a possibilidade de termos a Tua Santa Palavra nas nossas casas, Pai, e através desse canal, Pai, do YouTube, com esses vídeos, que a Tua Igreja seja edificada mais uma vez, Pai, pelo estudo desse texto, Pai. Que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para que nós reconheçamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta aula, Pai, nesse fim de semana. Que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos abrir o capítulo 12 de João. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 19. Eu vou ler aqui, vocês me acompanham, tá? Então, no dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: Não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. Então, é um trecho da Bíblia, dos Evangelhos, muito conhecido. Normalmente ele é referido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Tem um motivo para esse título, né? A entrada triunfal era o que um rei fazia após uma batalha, né? Especialmente ali em Roma, no contexto desse período histórico, né? Quando o imperador de Roma voltava das suas batalhas, das suas conquistas, ele fazia uma entrada triunfal em Roma, cercado por seus soldados, carregando aquelas riquezas que ele tinha conquistado, trazendo os escravos, né, aprisionados, os soldados adversários. Quando acontecia de ser um grande líder militar dos adversários, isso aconteceu algumas vezes, trazia também ali como um troféu mesmo, né, como uma forma de comemorar junto com o povo. Por isso é uma entrada triunfal. Por isso que a gente usa esse título, né, normalmente nas nossas Bíblias tem um título, ou esse título ou algo parecido com isso, ali no texto, né? Então, tem a ver com esse momento em que Jesus entra como um rei em Jerusalém. Mas nós vamos entender hoje por que
essa associação, essa entrada de Jesus estar relacionada com a entrada de um rei. Tá? Uma coisa interessante para a gente notar, antes de entrar propriamente no texto, é que essa é uma das poucas passagens, um dos poucos eventos da vida de Jesus que são relatados nos 4 evangelhos, né? Mesmo com algumas diferenças na escrita, uns com um pouco mais de detalhe, outros com um pouco menos de detalhes, mas são poucos esses eventos, né? A morte, a ressurreição, obviamente, mas poucos outros eventos que são relatados nos 4 evangelhos. Pensando nos objetivos que cada evangelho tem, os escritores selecionaram, né, itens, momentos da vida de Jesus, acontecimentos que contribuíam para essa compreensão que eles desejavam. E os evangelhos vão se complementando por causa disso, né? Então, esse evangelho, esse evento, né, da entrada de Jesus em Jerusalém, é um desses fatos que se repete em todos os evangelhos. Nos 3 evangelhos sinóticos, que a gente chama, Mateus, Marcos e Lucas, o relato é muito parecido. É praticamente igual mesmo. Até as palavras utilizadas assim, são muito parecidas. João é o que é mais diferente. E ele é mais diferente justamente em omitir coisas. Tá? Ele é mais sintético mesmo, mas ele tem menos detalhes. Né? Então, eu coloco aqui para vocês as passagens onde esse evento está relatado lá em Mateus, Marcos e Lucas. Vocês podem conferir ali os textos. Mas hoje nós vamos tratando aqui da passagem de João, enfatizar justamente os detalhes que ele faz questão de manter e as coisas que ele faz questão de pontuar. Porque isso faz muito sentido para o contexto geral do texto, né, do Evangelho, e para a gente entender algumas coisas que às vezes passam batidas e que João acaba enfatizando. Né? Acho que uma das primeiras coisas que chama a atenção é ali que esses fatos ocorrem no dia seguinte ao que os sacerdotes, né, os principais sacerdotes, está no versículo 10 ali um pouquinho acima, decidiram matar também Lázaro. Então essa informação fica descrita ali, né, que eles, além de matarem Jesus, têm esse interesse em matar Lázaro também. Acontece logo em seguida aquele fato que nós conversamos na semana passada, que é a unção de Jesus por Maria, aquele perfume, né? Então, acontece logo na sequência. Agora nós já temos, ao contrário do restante do Evangelho de João, aqui nós temos uma sequência bem temporal, assim, né? Em que João descreve, isso aconteceu tal dia, depois 6 dias depois acontece tal coisa, agora no dia seguinte acontece tal coisa. Antes ele não está preocupado com isso nos primeiros 11 capítulos, praticamente, e agora a partir do capítulo 12, ele está falando de basicamente uma semana. Então ele vai detalhando agora esses dias, né, até chegar na morte de Jesus. Então lá no começo do capítulo 12, está dito, né, que Jesus chega a Betânia. Ele está vindo de onde? Ele está vindo daquela região desértica que está lá no versículo 54 do capítulo 11. Foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Isso aconteceu porque as lideranças estavam tramando a sua morte. Então Jesus para de andar no meio do povo, vai para esse lugar, fica alguns dias ali, algum tempo ali, a gente não tem como saber exatamente o número de dias. 6 dias antes de começar a Páscoa, então no versículo 1 do capítulo 12, Jesus chega a Betânia. Betânia está ali a 3 quilômetros, né? Nós comentamos isso, está muito perto de Jerusalém. E daí no versículo 12, no dia seguinte ao que tinha acontecido, Jesus está a caminho de Jerusalém. E eu queria chamar a atenção para a próxima frase, que diz o seguinte: uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras, etc. Quando a Bíblia fala uma grande multidão, a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes o nosso imaginário está preso a determinadas imagens, né, determinadas lembranças que tem a ver com desenhos animados ou filmes bíblicos.
os chamados filmes bíblicos, né? Filmes que retratam a história bíblica ou os desenhos animados que retratam a história bíblica. Nessas obras, né, artísticas, em geral, essas grandes multidões não parecem muito grandes, tá? Há algumas exceções, alguns filmes um pouco mais fiéis nesse sentido, mas normalmente você pensa, tá ali, sei lá, deve ter umas 100 pessoas em volta de Jesus, deve ter umas 500 pessoas em volta de Jesus, e isso já seria muito. Mas olha o relato que nós temos de outros autores, né, dos comentaristas, sobre esses períodos de festa em Jerusalém, tá? Durante as 3 principais festas, nós já falamos em outros estudos, a população da cidade de Jerusalém poderia alcançar algo em torno de 2,5 milhões de habitantes. Tá? 2,5 milhões de pessoas vivendo na cidade de Jerusalém naquela semana da festa. Tá? A população de Jerusalém não era pequena. Jerusalém era uma cidade grande para os padrões da época, que é grande até para os nossos padrões de hoje. Era uma cidade grande. Mas nesses períodos de festa, especialmente essas 3 festas principais, havia uma tradição, uma necessidade mesmo dos judeus de virem de qualquer lugar em que eles morassem para participar da festa. Isso era especialmente valorizado entre os judeus que moravam fora de Israel, né? Então, a pessoa podia passar a vida inteira sonhando no dia em que ela iria comemorar a Páscoa em Jerusalém, né? Essa história de uma peregrinação em direção a Jerusalém, de famílias vindo de diversos cantos do mundo para participar da festa, e que nós vamos ver em vários outros momentos, inclusive do Novo Testamento, né? O dia de Pentecostes lá, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos de Jesus, naquela situação, um dia de festa e a cidade está lotada de pessoas vindas das diversas regiões do Império Romano. E ali o autor de Atos, né, o Lucas, descreve isso, que há pessoas de tal região, de tal região, de tal região, ele vai descrevendo ali. E isso era muito característico em Jerusalém, né? As pessoas vinham de diversos lugares do Império Romano e de lugares talvez até mais distantes, para participar da festa. Então a população da cidade realmente ficava muito grande. Isso é muito importante para essa passagem de hoje. Tá? Essa questão da grande multidão, o volume de pessoas que está ali em volta, vai ficar muito clara a importância disso lá no último versículo, né, que nós lemos, na percepção dos fariseus. Tá? Então, isso era uma coisa importante para se frisar logo de início. Além disso, há uma multidão que já vem seguindo Jesus. Tá? Isso a gente vê até nos outros evangelhos, em outras situações. Normalmente os números das pessoas que estão ao redor de Jesus, que estão seguindo Jesus e vendo as coisas que estão acontecendo, é um número muito grande de pessoas. Tá? As pessoas vão mesmo atrás desse líder que muitos acreditam ser o Messias. Muitos só estão atrás por causa da curiosidade mesmo, dos milagres, mas é algo que é muito evidente, e João e os outros evangelistas demonstram isso, o grande volume de pessoas que segue Jesus, né? Então, há um encontro de 2 multidões. A cidade de Jerusalém está muito cheia, e ali ele diz, né, no versículo 12, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Então, uma grande multidão de visitantes tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro. Então, Jerusalém é uma cidade cercada, uma cidade murada, há portões, e aí você fica imaginando essas pessoas, uma histeria mesmo coletiva, né? As pessoas saindo das suas rotinas ali, da sua preparação para a festa, porque havia toda uma série de rituais antes da festa, pegando esses ramos de palmeira, essas folhas de palmeira, indo até uma das portas onde Jesus estaria entrando na cidade, né? Não era pouca gente, não era uma movimentação pequena, fraca. Jerusalém não era uma cidade pequena. Então, é realmente uma grande movimentação, um grande evento social da cidade, né? Naquela semana antes da Páscoa. Uma coisa importante sobre essa
essa reação do povo judeu, e ali a gente tem a partir do versículo, ainda nesse versículo 13 ali, né? Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Sem a gente entender o contexto, da onde vem essa citação, esse grito do povo, já dá para perceber ali que eles estão identificando Jesus como sendo o Rei de Israel. Tá? Os apóstolos, quando relatam, Mateus especialmente, né, relata isso, sabe que Jesus é descendente de Davi. Né? A família de José, de Maria, né, o clã de que eles fazem parte é descendente de Davi, o rei Davi, da família real, que nesse momento não tem poder nenhum, não tem influência nenhuma por causa até do domínio romano. Depois ali do cativeiro babilônico, né, que aconteceu 500 anos antes desses fatos, a família real perde praticamente toda a influência, né? Progressivamente vai perdendo, e agora do Império Romano eles não mandam nada mesmo, não tem poder nenhum, não são ricos nem nada, mas existe essa profecia, essa promessa de que o Messias seria descendente de Davi. Então, o povo provavelmente, com toda essa movimentação que está acontecendo, todos os relatos dos milagres e tudo mais, depois de praticamente 3 anos de ministério de Jesus em Israel, indo a Jerusalém, voltando, enfrentando fariseus, saduceus, sacerdotes e tudo mais, já há uma compreensão, né, de que ele é o Messias. Tá? Tá escrito ali, bendito é o Rei de Israel. Então, já há essa compreensão. No entanto, essa compreensão sobre o Rei de Israel, nós vamos perceber que é uma compreensão que tem um viés, que tem um lado. Tá? Não é a compreensão completa. Mas vamos lá. Essa ideia, né, de um Jesus rei, para a maior parte desse povo, tem sim uma conotação política, bastante terrena. Tá? Ainda assim, boa parte das pessoas que estavam ali, que estavam gritando e tal, eram apenas curiosos, né? Talvez não tivessem mesmo essa compreensão do que estava acontecendo. Isso já fica claro em diversos outros trechos, né? Jesus mesmo criticando que as pessoas só estavam ali por causa dos seus milagres, por causa dos sinais e tal. Essa mesma multidão que está agora extasiada, cantando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, uma semana depois, ou alguns dias depois, vai gritar crucificam diante de Pilatos, né? Exigindo a crucificação de Jesus. Não são pessoas que entenderam exatamente o que está acontecendo e nem que talvez tivessem essa compreensão das profecias e tudo mais de uma maneira mais profunda. Mas todos conhecem esse trecho que eles estão gritando. Tá? O que é esse trecho que eles estão gritando? Esse grito de Hosana e essa citação ali, porque esse trecho, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel, é um trecho de um salmo, tá? Do Salmo 118. E o Salmo 118 tem algumas questões interessantes aí. O Salmo 118 faz parte de um conjunto de salmos que eram os primeiros salmos que qualquer criança nessa religião judaica do povo de Israel aprendia quando era criança. São salmos de louvor, são salmos de louvor a Deus e ao seu Messias, ao seu rei. Né? Então, sim, era um salmo que toda criança, qualquer jovem, saberia citar e cantar, né, e gritá-lo quando visse a perspectiva de um Salvador. Tá? O Salvador no sentido político. Tá? Outro item interessante ali é a palavra Hosana, né? O que significa a palavra Hosana? A tradução dessa palavra é salve agora, tá? É uma palavra hebraica que quer dizer salve agora. Seria o equivalente não no nosso país, porque nós não temos rei, né? Mas nos países modernos, de uma expressão que nós já ouvimos, provavelmente em filmes, seriados e tal, que é Deus salve a rainha ou Deus salve o rei.
né? É uma expressão de respeito, reverência ao rei. Tá? Então, sim, eles compreenderam que Jesus é o rei. Agora, compreenderam isso, tem esse viés político, né? Do conquistador, daquele que vai nos libertar do domínio, do jugo tal dos romanos. Aí Jesus faz uma coisa muito interessante no versículo 14, porque é o seguinte, se a multidão é tão grande assim, Jesus não consegue falar nessa multidão. Jesus não consegue, né, talvez se colocar ali, o povo está gritando, o povo está ali muito feliz, muito alegre e tal. Mas Jesus faz uma coisa, e isso está mais bem relatado nos outros evangelhos, até como aconteceu, mas o importante é Jesus conseguiu um jumentinho, montou nele. E quando ele faz isso, ele cumpre uma profecia. E daí está lá citada a profecia de Zacarias 9, né? Até vamos abrir em Zacarias 9, né? Acho que é importante a gente conhecer o texto mesmo. Zacarias está ali no finzinho do Antigo Testamento, penúltimo livro do Antigo Testamento, capítulo 9, versículo 9. Está escrito assim: Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Removerei, olha o versículo 10. Removerei de Israel os cavalos de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar até o outro e do rio Eufrates até os confins da terra. Por causa da aliança que fiz com vocês, aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. E por aí segue. Eu li até o versículo 11, né? Mas poderíamos continuar ali até o final do capítulo 9. Jesus, quando cumpre essa profecia, entra em Jerusalém montado sobre um jumentinho. Ele está fazendo referência a esse texto de Zacarias 9, versículo 9, mas é muito interessante o que esse texto está falando sobre quem é esse rei. Sim, ele puxou para si, ele assumiu para si essa postura de que ele é o rei. Ele é o Messias prometido mesmo, que está lá. Ele está dizendo que ele é. Mas esse rei tem uma característica que lá em João 12, né, e nos outros evangelhos, quando tratam desse mesmo assunto, o povo não percebe e os próprios discípulos não percebem. E João vai falar sobre isso, né? Ninguém percebeu o que aconteceu. Seus discípulos não entenderam naquele momento. E eles só vão perceber depois que Jesus foi glorificado. O que acontece é que montar um jumento ou um asno, dependendo da tradução, tinha um outro significado, que é o significado que está ali em Zacarias 9, que é um rei que traz a paz. Uma entrada triunfal poderia ter duas características, tá? Naquele tempo. E o povo conhecia essa situação. Um rei que chegasse e entrasse numa cidade, poderia entrar de duas formas. Ele poderia entrar em cima de um cavalo. E aí ele significaria assim um rei conquistador, o rei que vem da guerra. É o rei que vem montando um cavalo. Mas, se ele vem montando um jumento, ou um asno, ele é o rei que traz a paz. Ele não está trazendo guerra. Um rei em guerra chegaria em um cavalo. Um rei em paz chegaria num jumento. E faria essa entrada na cidade. O jumento, para os judeus, não era uma montaria, vamos dizer assim, humilde ou desprezada, como a gente tem na nossa cabeça. O jumento é um animal de segunda categoria. E o cavalo é o cavalo. Não tinha isso, tanto que o rei entra num jumento. Tá? Era um animal utilizado, um meio de transporte, um animal usado para carregar carga, como o cavalo. Tá? Só tinha outras conotações. Então, outros significados. Jesus assume duas profecias nesse momento. Ele fala que ele é o rei que se aproxima montado num jumentinho, então ele é um rei,
ao mesmo tempo ele é o príncipe da paz, falado lá em Isaías, né? Então, Jesus traz essa postura, traz essa informação, mas o povo está numa histeria, o povo não entende. Tanto que João diz ali no versículo 16, né, que eles só entendem depois. Mas daí eles entendem esse significado do que Jesus está trazendo. Nós vamos ver na continuação deste capítulo e dos seguintes, que essa multidão toda que está aí histérica, interpretando que Jesus é o rei, que Jesus é o rei que vai vir, que faz milagres e tal, não sei o quê, essa mesma multidão não crê em Jesus. Crê nos milagres, mas não crê em Jesus. Não crê no que Jesus está dizendo. E nós vamos ver isso, né? Nós já estamos vendo das lideranças, mas nós vamos vendo esse movimento ainda no capítulo 12 e na sequência. Eles buscavam o Messias, e aí acho que é uma chamada para nós, né? Eles buscavam o Messias dos sonhos deles, dos desejos deles. O que mais incomodava os judeus no tempo de Jesus? Roma. Ser subalterno a Roma. Não ter liberdade política. Isso é o que mais vinha incomodando os judeus há muito tempo. Né? Tanto que tem essa história dos Macabeus, por exemplo, que eu citei, no 2º século antes de Cristo, desde ali o cativeiro babilônico, né, no ano 500 e pouco ali antes de Cristo, até o tempo de Jesus, Israel nunca mais foi livre. E nós temos que pensar que os judeus continuam esperando o Messias, e que logo após a morte de Jesus, poucos anos depois, Israel deixou de existir como país. Não como povo, nunca deixou de existir, mas como país, Israel foi destruído no ano 70. Já não se chamava Israel, se chamava Judéia, o reino da Judéia. Foi destruído no ano 70, Jerusalém veio abaixo, foi completamente destruída. O povo foi massacrado pelos romanos e se dispersou por todo o mundo e só voltou a ser uma nação, um país organizado agora em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. E mesmo hoje é um país independente, mas é um país que sofre ataques e ataques e ataques um atrás do outro. Então, para o povo de Israel, essa dimensão política da libertação é muito forte, e era muito forte naquela época. O povo estava esperando o Messias que eles queriam. O Messias que eles desejavam. Eles interpretavam as profecias e o que Jesus estava fazendo a partir do seu olhar. E eles não viram o Messias que Deus enviou, que era absolutamente melhor do que o Messias que eles esperavam. Era uma solução absolutamente mais importante, mais definitiva do que eles esperavam. Eles estavam preocupados com a libertação política, com voltar a ser um reino respeitado, como no tempo de Davi, um reino rico, como no tempo de Salomão. Mas era só isso. Né? Eles não estavam preocupados com a restauração espiritual do povo de Israel. Né? E não só do povo de Israel, como de todo o mundo. Porque a Bíblia está contando uma história que é a obra de Deus para a restauração da sua criação. Né, de toda a sua criação. A solução em Jesus é a solução para o problema de Gênesis 3, que foi a queda. Né? Para a maldição que recaiu sobre Adão e Eva e todos os seus descendentes por causa do seu pecado. Né? Então, Jesus é essa solução, mas para os judeus só estavam preocupados com aquela solução terrena e imediata. A nossa preocupação, e algo que a gente precisa estar atento, é se nós não temos feito exatamente a mesma coisa. Se nós não temos pregado e crido num Jesus que soluciona os nossos problemas de agora, os nossos problemas terrenos. Se nós não queremos um Messias político, se nós não queremos um Messias que nos cure fisicamente, né? Sem perceber que o Messias que Deus mandou é absolutamente superior a isso. E que o problema que ele soluciona é absolutamente superior a isso e absolutamente pior. O problema é muito pior.
né, do que nossos problemas de saúde, nosso desemprego ou qualquer outra dificuldade. Esses problemas Jesus sim estará junto conosco, mas ele só estará junto conosco porque ele é o rei do universo e porque ele está restaurando toda a ordem das coisas. É algo para a gente estar atento. E por fim, eu só gostaria de chamar a atenção para uma coisa que talvez nos passe despercebido nesse texto, mas desde lá, né, da ressurreição de Lázaro e antes, nós já vemos falando lá desde o capítulo 5, nós já estamos no capítulo 12, falando sobre esse enfrentamento das autoridades contra Jesus. E nos parece que a opção mais sensata, e mesmo os discípulos achavam isso, que a opção mais sensata de Jesus seria não ir a Jerusalém. Por quê? Porque lá em Jerusalém ele vai ser morto. Porque lá em Jerusalém estão as pessoas que estão perseguindo. Melhor ele ficar aqui em Efraim, é melhor ele ficar aqui na Galiléia, é melhor ele sair para outro lugar, mas não vai a Jerusalém. É a pior opção. E Jesus toma uma atitude corajosa, deliberada, quer dizer assim, era da vontade dele, foi intencional ele ir a Jerusalém. E quando ele faz isso, ele não assume nenhuma cautela, inclusive ele podia tentar entrar em Jerusalém escondido. Não. Ele sobe num jumento para todo mundo ver ele e entra pelo portão em que todas as pessoas estão lá com ramos de palmeiras e gritando Hosana, né? Reconhecendo a realeza dele. Jesus faz isso de uma forma magnífica e deliberada, intencional. Tá? E nós temos que lembrar disso sempre quando lemos evangelhos, porque todo o trajeto é do plano de Jesus. É o plano dele. E a intenção dele ser morto. Ele não é uma vítima da sociedade. Ele não é uma vítima no sentido de que as pessoas pegaram ele, prenderam. Poxa, Judas pegou ele lá no jardim onde ele não esperava que seria preso. Não, Jesus sabia tudo. Jesus falou para Judas, nós vamos chegar ali. O que tu tem que fazer, faz logo. Jesus foi para o jardim de Getsêmani para orar, porque ele sabia que era naquela noite, inclusive. Ele sabia que era a última noite dele vivo. Todo o processo é intencional de Jesus. E isso demonstra algo para nós. Demonstra o amor dele por nós. Ele poderia ter ficado no céu. Poderia, eu digo aqui, era uma opção para ele. Ter ficado no céu. Não vindo à terra. E não providenciado essa solução para o nosso pecado. Mas não, ele veio e tomou todas as atitudes deliberadamente. Então, é algo para a gente lembrar. Nós estamos chegando na morte de Jesus e cada vez que nós nos aproximamos disso, nós precisamos lembrar desse amor magnífico de Jesus, que ele fez tudo isso como parte do plano que já estava lá antes da fundação do mundo, de restaurar todas as coisas, colocar todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, ele como rei do universo. Então é isso que João está nos mostrando, é isso que o Evangelho está nos mostrando, e que nós temos que nos lembrar a cada passagem dessa, a cada passo em direção à cruz. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixou largados, abandonados nos nossos pecados, Pai. Mas tomou iniciativa, Jesus veio à terra, fez todo esse caminho, Pai, intencionalmente para morrer naquela cruz, derramar seu sangue, para substituir, Pai, aquele sacrifício que deveria ser nosso, Pai. Nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra faça a Tua obra nos nossos corações, Pai, no coração da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana, irmãos. Nos vemos novamente na próxima semana.